Boa tarde, gurias. Vamos dar início à sétima mentoria para a orientação de estudos da trilha 4. Nessa trilha, a gente vem vendo conceitos, né, para vocês terem um embasamento de tudo que se fala, né, e de tudo e de quase tudo que a gente precisa usar para começar a desenvolver projetos, né, que consumam APIs, né, que necessitem consumir dados que estejam em outros servidores ou dados que estejam em um banco local da máquina de vocês, por exemplo. Né? O site que vocês fizeram até a trilha 3 não tinha banco de dados, né? Não consumia dados. E a trilha 4 agora seria o back-end, né? Deixar esse site quase completo, né? Com todo front-end, consumindo dados, interativo, enfim. Então, se fala muito de API, né? Eu já falei aqui, por exemplo, a gente ouve falar muito, então a gente vai ver o que é a API. Vou começar falando dela hoje, na mentoria que vem eu vou falar mais um pouco, vou falar especificamente dos endpoints e de algumas funções que a gente usa para consumir os dados, e também vou mostrar alguns exemplos de projetinhos simples, né, que a gente consegue fazer utilizando essas APIs. Então, vamos ver o que são essas APIs, né? Então, o que é uma API? Uma API, ou interface de programação de aplicações, é um conjunto de regras e definições que permite que diferentes softwares se comuniquem entre si. Ela define os métodos e formatos de dados que podem ser utilizados para solicitar e transmitir informações entre sistemas. Então, as APIs proporcionam conversas, né? Fazem as conversas entre sistemas computacionais. As APIs são fundamentais para o desenvolvimento de software, pois permitem que diferentes aplicações, sistemas operacionais e serviços web interajam de forma eficiente e consistente. Então, a gente pode ter essa comunicação para aplicações, para sistemas operacionais, para serviços web, né? Quando a gente fala em API, não somente um site que vai consumir um dado, né? Não só um site, não só site, a gente pode também ter funcionalidades no servidor, nos sistemas operacionais. Então, a gente pode ter essa comunicação, essa conversa em diferentes áreas, né? Elas facilitam, então, a integração de sistemas e troca de dados, e o desenvolvimento de novas funcionalidades. Então, a principal utilidade, né, de uma API é essa integração entre sistemas, essa conversa entre sistemas, essa troca de dados e desenvolvimento de novas funcionalidades. Por que novas? Porque muitas já estão prontas. Então, usar uma API também economiza muito tempo, né? A gente vai ver isso ao longo da apresentação aqui. Então, por exemplo, o sistema de software do Instituto Meteorológico contém dados meteorológicos diários. A aplicação para a previsão do tempo, seu telefone fala com esse sistema por meio de APIs e mostra atualizações meteorológicas diárias no telefone. Tem um exemplo que está sendo bastante usado, né, que é o exemplo do restaurante, onde a gente tem clientes, um menu, um garçom e a cozinha. Né? Então, fazendo apologia nessa imagem aqui, os clientes fazem a requisição, né, depois que leram a documentação, depois que viram o que podem pedir, depois de verem o que está disponível para poder ser pedido, né? Que é isso que uma documentação de API vai dizer. Todas elas, né? Todas as APIs têm uma documentação dizendo o que tu pode usar dela. Então, o cliente vai fazer o pedido para o garçom, que vai fazer a conversa, né? Que vai fazer essa comunicação para a cozinha. Ó, o cliente tal quer o prato tal, né? Escolheu um determinado prato. A cozinha vai tratar essa requisição do cliente, que o garçom trouxe, né, que a API trouxe, e vai devolver para o cliente. Quem vai fazer a comunicação de volta também vai ser o garçom, né, que vai levar o que o cliente solicitou. Então, é mais ou menos assim que funciona uma API, né? O que significa, né, então, essa sigla? Significa interface de programação de aplicações
ou Application Programming Interface, em inglês. No contexto das APIs, o termo aplicação se refere a qualquer software com uma função específica. Um software que só mostra foto de gato, um software que mostra só cachorros, que mostra as raças de cachorros, a API meteorológica, né, um site que só mostra a previsão do tempo, um jogo que mostra cartas de baralhos, enfim, qualquer assunto, qualquer tipo de assunto. Agora, fazendo a pesquisa, né, do material para essa mentoria, tem API assim para tudo que vocês imaginam, né? Tem base de dados e comunicação para esses dados de tudo que vocês imaginam. Até para o Chuck Norris, essa eu achei muito engraçada, que o Chuck Norris só quem é mais experiente, assim, né, conhece, mas eu achei muito engraçado. Então, tem assim, API para qualquer tipo de coisa que a gente possa pensar. A interface pode ser entendida como um contrato de serviço entre duas aplicações, definindo como elas se comunicam através de solicitações e respostas, né, que seria a lógica que tu vai usar, como tu vai pegar aqueles dados, como é que tu vai mostrar, em que lugar do site tu vai mostrar, de que forma tu vai mostrar. E a documentação das APIs fornece informações detalhadas sobre como os desenvolvedores devem estruturar essas interações. A minha API, para usar minha API, tu vai precisar o endpoint tal, tal e tal, e precisa usar desta e desta e desta forma, tá? Por exemplo. Os endpoints, a gente vai falar mais sobre, na mentoria que vem, vou falar mais sobre endpoints e sobre as funções, né, para tratar esses dados dessas APIs, mas aí na próxima mentoria. Hoje a gente vai ficar só com o que significa API. Até porque eu coloquei bastante material ali, então vai demandar bastante tempo, né, para vocês conseguirem olhar o que eu sugeri ali. Claro que vocês não vão ler tudo que eu sugeri, né? Vocês vão se identificar com um ou outro vídeo, com um ou outro material. Mas tem bastante coisa, né, diferente ali, bastante gente falando da mesma coisa de formas diferentes. Como essas APIs funcionam, né? Então, as APIs funcionam como pontes de comunicação entre diferentes sistemas, permitindo que aplicativos e serviços se comuniquem de forma eficiente e padronizada. Elas geralmente consistem em um conjunto de definições, protocolos e ferramentas que especificam como os dados podem ser solicitados e transmitidos entre sistemas computacionais. Quando o aplicativo utiliza uma API, ele envia uma solicitação para o sistema que hospeda essa API, indicando qual operação deseja realizar, ou que tipo de dados deseja acessar. A API processa essa solicitação, executa as operações necessárias nos sistemas internos e retorna uma resposta ao aplicativo solicitante, né? Aí lembrando lá do garçom, né? E da cozinha, aí do cliente. Essa resposta geralmente contém dados solicitados ou informações sobre o sucesso ou falha de operações, né? Lembram? A gente viu lá como funcionam as requisições. As APIs podem ser usadas para uma variedade de finalidades, incluindo integrações de sistemas, acesso a serviços web, automação de processos e desenvolvimento de aplicativos. Elas são amplamente utilizadas na indústria de software para facilitar a interoperabilidade entre diferentes sistemas e serviços. A estrutura de uma API é comumente descrita em relação aos papéis de cliente e servidor. O cliente é a aplicação que faz a solicitação, enquanto o servidor é a aplicação que envia a resposta. Isso que vocês já devem estar cansados, né, de saber. Por exemplo, um cenário de previsão de tempo, o servidor seria o banco de dados meteorológico do Instituto, enquanto o cliente seria o aplicativo móvel que solicita essas informações. Existem 4 maneiras diferentes pelas quais as APIs podem funcionar, dependendo de quando e por que elas foram criadas, né? Então, elas têm um propósito, né? Eu não vou usar um tipo de API para tudo que eu quero, eu tenho propósitos diferentes, né? Então, existem também essas maneiras, né? Que elas têm de funcionar.
Então, por exemplo, a API Swap são um tipo de API baseada em padrões XML para comunicação entre sistemas distribuídos. Elas definem uma estrutura rígida para mensagens de comunicação, incluindo um formato específico para requisições e respostas. As APIs SOAP são conhecidas por sua complexidade e por serem mais verbosas em comparação com outros tipos de APIs, como a REST. Né? Então, dependendo do que tu vai desenvolver, tu não precisa usar uma SOAP, né? Uma REST já seria suficiente. A gente também vai ver o que é REST, o que é a REST ali, né? Elas são amplamente utilizadas em ambientes corporativos e integrações entre sistemas legados, que não é o caso, né, de quem, por exemplo, está começando a desenvolver agora, né? Essas APIs usam o Simple Object Access Protocol ou protocolo de acesso a objetos simples. Cliente e servidor trocam mensagens usando XML. E essa é uma API menos flexível que era mais popular no passado. Ainda é utilizada, mas era mais popular no passado. Temos também a RPC. As APIs RPC são um tipo de API que permitem que um programa execute uma função ou procedimento em um sistema remoto, como se estivesse chamando uma função localmente. Elas funcionam através da transmissão de uma solicitação para um servidor remoto, que executa a função solicitada e retorna o resultado para o cliente. As APIs RPC são frequentemente utilizadas em sistemas distribuídos e em ambientes onde a comunicação entre diferentes componentes é necessária. Elas podem ser implementadas em uma variedade de protocolos de rede, como HTTP, TCP/IP e UDP. Já vi os tipos de protocolos, né? E o cliente conclui uma função ou um procedimento no servidor, e o servidor envia a saída de volta ao cliente. Temos também a WebSocket. As APIs WebSocket são um tipo de API que permite uma comunicação bidirecional e em tempo real entre um navegador web ou outro cliente em um servidor. Elas estabelecem uma conexão persistente entre o cliente e o servidor, permitindo que ambos enviem e recebam os dados instantaneamente, sem a necessidade de solicitações HTTP. Sem solicitações HTTP repetidas. Minha internet deu uma travadinha aqui, né? Mas vamos continuar. Eu estava na WebSocket, né? Bate-papo com jogos multiplayer e feeds de dados em tempo real. Elas oferecem uma alternativa eficiente de baixa latência para a comunicação entre cliente e servidor. Outro desenvolvimento de API da web moderno que usa objetos JSON para transmitir dados. O JSON atualmente é um dos mais utilizados por ser mais leve e mais fácil e por estar sendo aceito por várias linguagens diferentes. Então, vocês vão ver, quando vocês começarem a olhar a documentação das APIs, que elas disponibilizam os dados nesse formato aqui, tá? Oferece suporte à comunicação bidirecional entre aplicativos, cliente e servidor. O servidor pode enviar mensagens de retorno de chamada a clientes conectados, tornando-os mais eficientes que a API REST. Mas quem é a API REST, afinal, né? Então, as API REST são um tipo de API que segue os princípios do modelo REST para a comunicação entre sistemas distribuídos. Elas são baseadas no conceito de recursos, onde cada recurso é identificado por uma URI, né? A gente já viu o que é
a URI. As API REST utilizam métodos HTTP padrão, como GET, POST, PUT, DELETE, para realizar operações em recursos. Elas são reconhecidas por serem simplesmente flexíveis e fáceis de usar, tornando-as populares para o desenvolvimento de APIs web. As APIs REST são amplamente utilizadas na construção de aplicativos da web e serviços web, proporcionando uma arquitetura escalável e de fácil manutenção. Então, uma estrutura que eu posso adicionar novas funcionalidades e que fica também fácil de manter, né, de fazer a manutenção. Essas são as APIs mais populares e flexíveis encontradas na web atualmente. O cliente envia solicitações ao servidor como dados, e o servidor usa a entrada do cliente para iniciar funções internas e retorna os dados de saída ao cliente. O REST significa transferência representacional de estado, que é um estilo arquitetural utilizado para projetar sistemas de comunicação na web. Ele define um conjunto de funções, GET, PUT, DELETE, que os clientes podem utilizar para acessar e manipular os dados do servidor. A comunicação entre cliente e servidor é realizada por meio do protocolo HTTP. Né? Essas APIs REST usam o protocolo HTTP para fazer a comunicação. Uma característica fundamental das API REST é a ausência de estado. Isso significa que os servidores não mantêm informações sobre o estado dos clientes entre as solicitações. Cada solicitação é tratada como independente, né, como se ela fosse única, sem depender de solicitações anteriores. As solicitações são semelhantes a URLs digitadas no navegador para acessar um site, e as respostas do servidor constituem dados simples, sem a renderização gráfica típica de uma página web. Tá? E o que é uma API web? Né? A gente está falando de API web, o que é uma API web? Uma API web é uma interface de programação de aplicativos projetada para permitir que sistemas de software interagem entre si pela internet. Ela define métodos padronizados de comunicação estruturados para que diferentes aplicativos possam compartilhar informações de forma eficiente e segura. As APIs web são amplamente utilizadas para integrar sistemas, acessar serviços e recursos online e criar aplicativos da web e móveis que se conectam a diferentes plataformas de serviços online. Elas são essenciais para a construção de ecossistemas digitais e a interconexão de sistemas distribuídos na web. Uma API web, também conhecida como API de serviços da web, é uma interface de comunicação entre um servidor da web e um navegador da web. Embora todos os serviços da web sejam APIs, nem todas as APIs são serviços da web. Uma API REST é um tipo específico de API web, que adota o estilo de arquitetura padrão. Quando a gente fala em ecossistema aqui também, a gente pode citar como exemplo o Mercado Livre, né, a plataforma do Mercado Livre. Essa plataforma, ela integra várias APIs, né, como quais, por exemplo? Ela faz integrações, né? Achei que já era nesse slide, não é no próximo. Mas, integração de APIs de pagamento, de mídia social, de CRM, de envio, de marketing por um e-mail, né? Então, não necessariamente quando a gente cria um projeto, vá consumir somente uma API, né? A gente pode consumir mais de uma API, dependendo, né, da lógica que tu usar, da estrutura, de como vai ser teu site e tal. Então, o que são as integrações de API, né? Integrações de API refere-se ao processo de conectar diferentes sistemas de software por meio de interfaces de programação de aplicativos. Isso permite que esses sistemas se comuniquem e compartilhem dados de forma automatizada e eficiente. As integrações de API são amplamente utilizadas para sincronizar informações entre sistemas, automatizar fluxos de trabalho, facilitar o compartilhamento de dados e recursos e criar ecossistemas digitais interconectados. Essas integrações são essenciais para a interoperabilidade entre aplicativos e serviços em um ambiente digital. Então, esses ecossistemas, né,
como fala aqui, essas integrações são, a gente pode fazer, a gente pode integrar várias coisas, né, em uma mesma interface. Essas plataformas aqui, as integrações são utilizadas nos sistemas, cadê? Esses ecossistemas digitais, né, era essa palavra que eu estava procurando ali. Esses ecossistemas, gente, para. Às vezes aqui tem vida própria, né? Os ecossistemas digitais, né, que a gente vê por aí. São essas plataformas que a gente consegue comprar, a gente consegue pagar, a gente consegue acessar a rede social dela, né? A gente consegue ver o marketing, a gente consegue enviar e-mail. Então, isso é a integração, né? Então, os exemplos, a gente tem então, alguns exemplos, né? Integração de pagamento. Uma loja online pode integrar a API de pagamento de uma empresa de processamento de pagamentos para facilitar as transações seguras e rápidas. Integração de mídia social. Uma plataforma de gerenciamento de mídia social pode integrar as APIs do Facebook, Twitter e Instagram para permitir que os usuários publiquem conteúdo em várias redes sociais a partir de uma única interface. Integração de CRM. Uma empresa pode integrar a API de um sistema de gerenciamento de relacionamentos com o cliente ao seu site, aplicativo, para sincronizar automaticamente dados de clientes e atividades de vendas. Integração de envio. Uma loja online pode integrar a API de uma empresa de logística para calcular taxas de envio em tempo real, rastrear remessas e gerenciar inventário de estoque. Integração de marketing por e-mail, né? Uma empresa de automação de marketing pode se integrar à API de um serviço de e-mail marketing, né? De um serviço de e-mail marketing para segmentar listas de assinantes, enviar campanhas personalizadas e rastrear métricas de engajamento. Pensem só se tu quisesse criar alguma coisa que incluísse algum desses serviços aqui, né? Pagamento, a mídia social ou o marketing, por exemplo. Olha quanta coisa, se tu fosse fazer do zero, tu teria que desenvolver e testar, né, para ver se dá certo. Então, para exemplificar, né, como o uso de APIs facilita bastante, né, no desenvolvimento de software. Quais são os benefícios, então, né, das API RESTs? Oferecem 4 benefícios principais. A integração, né, que a gente acabou de falar, facilita a conexão de novas aplicações com sistemas existentes, acelerando o desenvolvimento ao reutilizar funcionalidades já desenvolvidas. Inovação permite rápida adaptação de novas demandas e implantação de serviços inovadores, sem a necessidade de reescrever código. A expansão possibilita que empresas atendam clientes em diferentes plataformas, como web, Android e iOS, através de integrações simplificadas. Facilidade de manutenção, funcionam como intermediários entre sistemas, garantindo que mudanças em um não afetam diretamente o outro, né, facilitando a manutenção contínua. Por exemplo, a atualização dos dados, né, se tu está usando uma API, tu não precisa te preocupar com essa atualização, a própria API já é atualizada automaticamente, né, por exemplo. E aí, nesse contexto todo de API, a gente tem tipos diferentes. Então, as APIs podem ser classificadas de acordo com sua arquitetura e escopo de uso. Existem 4 tipos principais de API. As APIs privadas, são internas a uma empresa, usadas para conectar sistemas de dados dentro da organização. As APIs públicas, que são abertas ao público, podem ser acessadas por qualquer pessoa, com ou sem autorização e custos associados. APIs de terceiros, acessíveis apenas por desenvolvedores externos autorizados, facilitam parcerias entre empresas, né? Nesses casos aqui, eles precisam te dar permissão para usar os dados, né? Algumas APIs públicas não precisa, não te pedem nenhum tipo de autenticação, tu só vai lá e usa os dados. E as APIs compostas, que combinam 2 ou mais APIs distintas para atender a requisitos ou comportamentos complexos do sistema.
E os endpoints, né? Como eu falei no início, os endpoints a gente vai falar mais sobre eles na mentoria que vem, mas aqui também eu já vou começar a falar alguma coisa, né? Um endpoint de API é um ponto de extremidade específico de uma interface de programação de aplicativos que representa uma única função ou recurso de um serviço web. Em termos simples, é uma URL que os clientes podem acessar para interagir com a API e realizar determinadas operações. Cada endpoint da API geralmente corresponde a uma operação específica, como recuperar dados, enviar dados, atualizar um recurso ou excluir um recurso. Por exemplo, em uma API de mídia social, um endpoint poderia ser usado para recuperar os posts de um usuário específico, enquanto outro endpoint poderia ser usado para postar um novo status. Os endpoints são essenciais para permitir a comunicação entre os clientes, como aplicativos ou sistemas, e os servidores que hospedam a API. Eles fornecem uma interface clara e estruturada para os clientes acessarem e manipularem os dados e recursos disponibilizados pela API. Os endpoints de API são importantes porque fornecem pontos de acessos específicos para diferentes funcionalidades das APIs. Quando a gente vai ver a documentação das APIs, essa documentação já disponibiliza esses endpoints, né? Quais os endpoints a gente pode usar para acessar os dados, né? Elas abstraem a complexidade dos sistemas subjacentes, estabelecem um padrão de comunicação consistente, facilitam a escalabilidade e manutenção da API e permitem a implantação de medidas de segurança específicas. Então, posso ter vários tipos de endpoint. Então, o endpoint sempre fica depois tem a URL do site, barra, né? Depois da barra vai ser esse endpoint, que é o que a gente quer acessar. Por exemplo, barra user, para get, para post, para get, quando retorna a lista de usuários, quando for post, insere um novo usuário, né? Lembrando das funcionalidades de cada método. Aqui, usuários ID retornam o usuário com ID, o identificador, né? Com o PUT, substitui os dados de um usuário. Com o PET, altera itens dos dados dos usuários. E o delete remove os usuários com ID. Por exemplo, né? Exemplos de endpoints que eu posso ter. Esses endpoints, eles têm riscos, né? Alguns riscos associados a eles. Incluem a segurança, né? Vulnerabilidade nos endpoints, podem levar à violação de segurança e vazamento de dados. O desempenho, endpoints mal otimizados podem causar lentidão ou interrupção do serviço. A disponibilidade, falhas nos endpoints podem resultar em períodos de inatividade da API, afetando a disponibilidade do serviço. A conformidade, endpoints que não seguem padrões de conformidade podem resultar em violações regulatórias. E escalabilidade, os endpoints mal projetados podem não escalar adequadamente para atender a demanda crescente de usuários. Né? Então, tem toda uma questão, né, para que a gente tenha um bom resultado. Para garantir a segurança das API RESTs, duas abordagens principais são comumente utilizadas, que eu comentei antes, né? Os tokens de autenticação. Esses tokens são empregados para conceder autorização aos usuários para acessar a API. Eles verificam a identidade dos usuários e se eles possuem os direitos necessários para acessar uma determinada chamada de API. Por exemplo, ao fazer login em um servidor de e-mail, o cliente de e-mail utiliza tokens de autenticação para garantir o acesso seguro. E aí, cada vez que vai fazer uma requisição para essa API, né, depois de cadastrado e receber o token, vai ter que usar esse token para se autenticar, como se fosse uma senha. E chaves de API. As chaves de API são utilizadas para verificar o programa ou aplicativo que está realizando a chamada para a API. Elas identificam a aplicação e garantem que ela tenha permissão para acessar a API conforme necessário.
Embora menos seguras que os tokens, as chaves de API permitem o monitoramento do uso da API para a coleta de dados. Ao navegar em diferentes sites, você pode observar longas sequências de caracteres e números nos URLs, que representam chaves de API usadas para chamadas de APIs internas. Às vezes, né, dependendo do site que a gente acessa, tem um tamanho bem grande, né, lá na URL, com várias letras e números misturados. Isso provavelmente é uma chave de API. E como consumir uma API, né? Essa minha apresentação ficou toda fora de lugar aqui no Meet, mas ela estava bem bonitinha. Como é que eu posso começar a pensar em consumir os dados, né? Quais os passos que eu tenho que seguir? Eu já sei fazer o front do meu projeto, eu já criei meus botões lá com JavaScript, eu já sei como chamar esse botão, já sei usar laços, criar vetores, usar comandos de decisões, né? E como é que eu faço para consumir uma API? A API, na verdade, é a lógica, né? Que é o que tu vai fazer com esses dados que tu vai acessar através dos endpoints. Semana que vem eu vou trazer alguns exemplos para vocês também, tá? Então, que seria um passo a passo bem amplo, né? De um programador consumir dados de uma API pública. Se não quiser consumir de uma API pública, pode consumir de uma privada, né? Mas aí vai ter um valor para isso, né? Também tem APIs que elas te disponibilizam uma parte gratuita e mais uma parte. Daí, se tu quiser o Plus, por exemplo, daí tu paga um valor lá, tu consegue acessar o restante dos dados. Mas o passo a passo seria identificar a API, né? Primeiro, o programador precisa identificar a API pública que deseja consumir. Isso pode envolver pesquisas, documentações de APIs disponíveis ou encontrar APIs adequadas em diretórios online. Então, tu vai ver, né, qual tipo de API tu vai usar, que nem vocês que já têm um site, né, não sei se vocês vão continuar com o mesmo, se vocês vão mudar de assunto, vocês vão ver a finalidade do site, né, e vão encontrar uma API que melhor se encaixa ali, para consumir os dados dela, ou para mostrar informações, né, enfim, aí vai da criatividade de cada uma, o que que vai querer mostrar, né, com esses dados que vai usar, o que que vai fazer com esses dados. Aí, isso vocês vão bolar. Depois de escolher essa API também, além disso, vocês vão analisar a documentação. Depois de identificar cada API, né, que eu falei antes, tem a sua documentação. Depois de identificar a API, é essencial revisar sua documentação. A documentação fornecerá informações sobre os endpoints disponíveis, os parâmetros de solicitações necessários, o formato dos dados de respostas e qualquer autenticação necessária, né? Então, todas as informações referentes à API escolhida vão estar na sua documentação. Registrar-se para obter uma chave de API, se necessário. Algumas APIs públicas requerem registro e emissão de uma chave de API para autenticar as solicitações. Se a API exigir autenticação, o programador precisará se registrar para obter uma chave de API válida. E é bem simples o registro, tu vai colocar em algumas situações, né, o teu e-mail e vão te perguntar para que tu quer usar esses dados, se é para trabalho, se é para faculdade, se é para estudo, se é para uso pessoal, por exemplo, né? E aí eles te mandam por e-mail, né, essa chave para te usar na tua lógica, né? Junto na tua lógica. Depois de escolher a tecnologia e a biblioteca, com base na linguagem de programação preferida, o programador deve escolher uma tecnologia ou biblioteca apropriada para fazer as solicitações HTTP para a API. Bibliotecas populares incluem o Axios para JavaScript, Request para Python e HTTP Client para o C Sharp, por exemplo, tá? Fazer solicitações HTTP. Então, usando a tecnologia ou biblioteca escolhida, o programador pode começar a fazer solicitações HTTP para os endpoints da API. Isso envolve construir URLs de solicitação com os parâmetros necessários e enviar solicitações HTTP, GET, POST, PUT e DELETE conforme apropriado.
Tratar as respostas, né? Se tu vai fazer uma solicitação, tu vai receber uma resposta. Então, após enviar uma solicitação, o programador deve tratar a resposta recebida da API. Isso pode envolver analisar o formato de dados, né? Que pode ser em JSON ou XML ou em outro formato, lidar com os erros de solicitação e extrair os dados relevantes para uso em sua aplicação. Implementar a lógica de negócios, né? Com os dados da API disponíveis, o programador pode implementar a lógica de negócios necessária para a sua aplicação. Isso pode incluir manipulação e processamento de dados, apresentação de informações ao usuário ou qualquer outra funcionalidade desejada. Lidar com a autenticação, se necessário. Se a API exigir autenticação, o programador deve incluir a lógica necessária para incluir a chave primária válida em cada solicitação. Isso pode envolver definir cabeçalhos de solicitação HTTP ou outros métodos de autenticação especificados na documentação da API. Testar e depurar. Então, após implementar a lógica de integração da API, o programador deve testar e depurar o código para garantir que ele funcione conforme o esperado. Isso pode incluir testes de unidade, testes de integração e depuração de quaisquer problemas ou erros encontrados durante o processo de desenvolvimento. Manter e atualizar. Por fim, é importante manter-se atualizado com eventuais alterações na API e garantir que seu código esteja sempre funcionando corretamente. Isso pode envolver atualizações regulares para lidar com alterações na estrutura da API ou na forma como os dados são retornados. A gente vai construir um site e a gente vai dar manutenção depois, né? Então, a gente, se colocar ele no ar, trabalhar com ele, a gente vai estar sempre atualizando, né? Sempre dando manutenção. A gente não vai criar uma vez e abandonar. Assim como se tu for criar para outra pessoa, né? Essa pessoa também vai precisar de atualizações. E onde posso encontrar essas novas API? Novas APIs web podem ser encontradas em marketplaces de APIs e diretórios de APIs. Os marketplaces de APIs são plataformas abertas nas quais qualquer pessoa pode catalogar uma API para venda. Então, além de tu poder consumir dados de uma API, tu pode também criar uma API e disponibilizar. Os diretórios de API são repositórios controlados e regulamentados pelo proprietário do diretório, designers de API experientes podem avaliar e testar uma nova API antes de adicioná-la ao diretório. Né? Então, além disso, vai ter outras pessoas, né, que podem analisar a tua API, ver se é válida ou não, dizer se é válida ou não. Alguns sites de API populares incluem, então, alguns exemplos, né? O Rapid API, o maior mercado global de APIs, com mais de 10 mil APIs públicas e 1 milhão de desenvolvedores ativos no local. O Rapid API permite que os usuários testem APIs diretamente na plataforma antes de fazer a compra, né? Caso tu for comprar alguma. O Public APIs é uma plataforma que agrupa APIs remotas em 40 categorias de nicho, tornando mais fácil navegar e encontrar a API certa para atender às suas necessidades. Então, essa aqui também é separada em categorias, né? De repente, tu tá sem nenhuma ideia ali, tu começa a olhar, te surge uma ideia. E API for That e API List. Ambos os sites têm listas de mais de 500 APIs web, juntamente com informações detalhadas sobre como usá-los. Então, tem muita informação disponibilizada, né, para a gente poder construir o que a gente deseja. E aí, aqui no último slide, eu coloquei vários links, né, de vídeos, de mais vídeos, né, para vocês ouvirem também outras pessoas falando. Links também com APIs públicas, né, além daqueles que eu citei na página anterior. São tantas, assim, que a gente nem dá conta de conseguir, de olhar todas, né, de tantas que são. Vocês já devem ter uma ideia, né, de mais ou menos o que vocês querem criar, e aí vocês conseguem, né, filtrar melhor essas informações, focar melhor nas informações que vocês querem, certo? Então, bons estudos. Na semana que vem a gente continua falando ainda de endpoint, né, e de algumas funções que a gente usa para manipular esses dados que a gente consome.
E aí também eu quero ver se eu consigo trazer alguns exemplos para mostrar para vocês, para inspirar vocês aí no trabalho que vocês vão desenvolver. Certo? Um grande beijo a todas e um bom restinho de semana. Tchau, tchau.